mastócitos derivam de precursores da medula óssea vermelha, participam da inflamação, alergia e anticoagulação, secretam leucotrienos, histamina e heparina. Os mastócitos e os basófilos do sangue, mastócito do tecido conjuntivo e basófilo do sangue, são células que têm a capacidade de se ligar a IgEs. O que são IgEs? São anticorpos específicos, imunoglobulinas específicas associadas ao processo alérgico, também conhecido como processo de anafilaxia ou hipersensibilidade do tipo 1. Então, caso a pessoa seja alérgica a uma determinada substância, proteína de camarão, pelo, alguns medicamentos, ok? Alguns produtos industrializados, como corantes. Então, caso ela seja alérgica, ela tem uma tendência genética a ser alérgica a essas substâncias. Então, ela passa a produzir uma grande quantidade de IgEs. Os IgEs são fabricados pelos plasmócitos. Plasmócitos são derivados de linfócitos B. Então, toda vez que a pessoa que tem uma tendência genética a ser alérgica a algo, exemplo, peptídeo de camarão, ao ser alérgica a isso, ela tem uma tendência genética a produzir IgEs, que vão se prendendo à membrana plasmática do mastócito. Então, à medida que você vai comendo lá o camarão, você vai aumentando os IgEs. Você lembra que você não sentia nada quando comia camarão no passado, né? Se você conseguir lembrar disso aí. Mas depois de um tempo, teve um dia que você comeu e teve a reação alérgica. Porque você vai aumentando essa produção de IgEs e a membrana plasmática do mastócito vai sendo tomada de IgEs. Vai chegar um momento no qual você vai ter tanto IgE que quando você comer a proteína do camarão, essas proteínas se ligarem aos receptores IgEs, que na verdade os anticorpos funcionam como receptores na membrana plasmática do mastócito. Entenda que eles são produzidos livres, mas eles pregam na membrana do mastócito como uma bandeira crava no solo. Então, no dia que você comer aquela proteína de camarão, ela vai se ligar aqui aos anticorpos IgEs da membrana, e isso vai provocar a liberação de histamina e leucotrienos. Histamina está associada à vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular, é um mediador da inflamação, mas também é um mediador das alergias. E os leucotrienos, que estão associados a processos de constrição bronquiolar, bronquiloconstrição, associados mais ao processo de falta de ar, processos de asma, né? As alergias respiratórias, por exemplo, os leucotrienos estão bem evidentes. Só um detalhe, que leucotrieno e histamina são mediadores da alergia e também da inflamação. Heparina é uma substância anticoagulante que bloqueia a cascata de coagulação. A heparina ela bloqueia a trombina. Ela se liga a uma substância chamada de antitrombina 3 e bloqueia a trombina. Se você não lembra da trombina, eu vou aí ativar a sua memória. A trombina é aquela que vai transformar o fibrinogênio em fibrina. E a fibrina que, juntamente com as plaquetas, forma o coágulo. Então ela vai bloquear a formação da fibrina porque ela bloqueia a ação da trombina, se ligando à antitrombina 3. Então a heparina se liga à antitrombina 3 e bloqueia a trombina. Vamos para cá. Aqui você está vendo uma clássica reação alérgica. Essa reação alérgica chama-se rash cutâneo, que é essa vermelhidão, essas zonas vermelhas mais altas, provocado pela histamina, vasodilatação, aumento da permeabilidade. Uma outra situação também grave nas alergias é o chamado edema de glote. Nesse edema de glote, a glote, que é essa região aqui da prega vocal inferior, que é a prega vocal verdadeira, não a de cima, mas a de baixo. Na verdade, nós temos duas pregas vestibulares, que são as pregas vocais falsas, e duas pregas vocais, ou prega vocal verdadeira, que são as de baixo. Então, essa prega vocal verdadeira aqui, nós temos duas. Caso elas inchem, haverá bloqueio da entrada de ar e a pessoa tem tendência a vir a óbito por asfixia. Então, edema de glote é uma situação bastante grave associada ao processo alérgico. Existe também o choque anafilático. Choque é toda vez que nós temos redução do débito cardíaco. Débito cardíaco é a quantidade de sangue jogado pelo coração nos vasos por minuto, no caso. Então, o que acontece? Choque representa uma redução do débito cardíaco e o débito cardíaco representa quantidade de sangue ejetado pelo coração por minuto na aorta. Então, caso a pessoa tenha uma grande liberação de histamina no corpo, a histamina provoca vasodilatação e aumenta a permeabilidade. Com a vasodilatação, vai acontecer o quê? Com a vasodilatação, haverá redução da pressão arterial. E isso vai provocar redução de quê? Redução do fluxo de sangue para os tecidos. E essa redução de fluxo de sangue para os tecidos caracteriza o chamado choque anafilático, que pode levar à morte. Ok? Além do mais, começa a escorrer bastante plasma. Plasma começa a escorrer aqui dos capilares
e esse plasma escorrendo dos capilares para a região intersticial também provoca queda de volume sanguíneo, a chamada queda de volemia. Como é que você combate as alergias? Como é que você combate uma situação como essa? Nós temos aí os antihistamínicos, nós temos os corticoides. E em casos como o de choque anafilático, se usa a adrenalina, porque a adrenalina ela provoca vasoconstrição, então ela vai reduzir esse efeito da queda de pressão provocado pela histamina. Então, com a vasoconstrição, haverá um aumento da pressão arterial, melhoramento do fluxo sanguíneo para os tecidos.